bem-vinda ao Glow Up, a nossa aula número 1 da Mindset Class. Vou começar essa aula fazendo uma pergunta para você. Aonde você estaria se tivesse colocado em prática tudo o que falou nos últimos 5 anos? Com certeza você estaria num lugar totalmente diferente do que você está hoje. Só que por conta da opinião das outras pessoas, ou até mesmo por causa da sua autoimagem, você não consegue realizar aquilo que precisa ou até mesmo aquilo que quer. Você compra um curso, você assiste lives, você vê vídeos no YouTube como esse, mas depois que acaba, você não coloca nada em prática ou até mesmo nem volta para rever o conteúdo. Isso acontece por causa da imagem mental que você tem de si mesmo. Uma imagem mental que você acha que não é capaz de terminar tudo que você começa. E por que a primeira aula do Mindset Class é sobre você não conseguir colocar as coisas em prática? Porque como uma empreendedora, como uma especialista com mentalidade empreendedora, você precisa colocar em prática todos aqueles projetos que você tem. Porque senão você acaba trazendo uma obesidade mental e aí o seu cérebro ele para de ser criativo, de ser autêntico e você só consegue ficar ansiosa. Você sempre tem aquela sensação de não estar evoluindo, de não estar crescendo. Justamente porque todos os projetos, todos os sonhos, ou até mesmo todas as estratégias e ferramentas que você aprende ou pensa ou cria, você coloca na gaveta e não executa. E a falta de execução vai fazer com que você paralise ou até mesmo não avance no negócio. Então, a primeira aula para o nosso Glow Up, a nossa Mindset Class, nosso Mindset Class, é sobre a forma como a gente executa as coisas. O que está por trás disso? Por que a gente não executa? O que a gente precisa saber para que a gente consiga mudar esses nossos comportamentos, nossas ações. Tem uma mentora minha que ela sempre fala que a gente não consegue mudar aquilo que a gente não tem compreensão. Então, para você mudar a sua vida, os seus hábitos e o seu comportamento, você precisa ter compreensão do seu poder de pensar, da sua mentalidade. Qual é o impacto que a sua mentalidade e a forma como você se vê tem no seu negócio e na sua vida. Mentalidade é algo que deve ser estudada diariamente, deve ser trabalhada diariamente. Porque pensa comigo, hoje eu tenho 26 anos. Vamos supor que eu não tenha trabalhado a minha mentalidade até a data de hoje. Quer dizer que tudo o que está de crença enraizado dentro de mim faz 26 anos que eu venho reestabelecendo e reafirmando essas crenças, potencializando esses resultados. Então, se até hoje eu não consigo terminar nada do que eu começo, diariamente eu estou reforçando esse padrão mental de comportamento, essa imagem que eu tenho de mim. Então, se eu pego e falo, amanhã eu vou fazer uma live para o YouTube. Chega amanhã, eu invento uma historinha na minha mente, eu conto para mim mesma do porquê eu não vou fazer essa live no YouTube. Quando eu começo a fazer isso consecutivamente, o que acontece? Eu paro de confiar em mim mesma. É como se alguém, uma amiga sua, te convidasse para ir no cinema. Aí você chega, se arruma, fica toda linda. Uma hora antes de você sair de casa, ela fala que ela não pode ir. Até aí tudo bem, você entende porque ela teve um imprevisto. Ela remarca com você. Na segunda vez, você chega aí até o cinema, compra os ingressos e ela não vai. Na terceira vez, você já começa a ficar preocupada, um pouco irritada e até fala para ela: olha, essa vai ser a última vez que eu vou te esperar. Se você não aparecer, eu vou embora e não vou mais aceitar o seu convite. Na terceira vez, ela faz você comprar os ingressos, faz você entrar na sala do cinema e sempre fala que está chegando aqui 5. Passa 15 minutos e ela fala: olha, infelizmente eu realmente não. Você não vai mais confiar na palavra da sua amiga. Você não vai aceitar o convite dela da próxima vez que ela te chamar para ir no cinema. E isso acontece conosco, com o nosso subconsciente. Toda vez que a gente fala
que vai fazer uma live, ou que vai acordar cedo, que vai começar uma dieta, e a gente não começa, e a gente repete esse padrão, logo, quando a gente fala de novo, nosso subconsciente ele já não acredita mais na gente. E ele vai fazer o oposto disso. E é por isso que a gente não consegue os resultados que a gente quer. Porque mesmo que a gente mude, mesmo que a gente faça 2 dias, mas no terceiro dia a gente para, a gente está voltando para o padrão de comportamento que está mais presente dentro da gente. Aquele padrão de comportamento de 26 anos. Então, se hoje eu começo uma alimentação saudável, faço ela durante 3 dias, no quarto dia eu conto uma história para mim e acabo me sabotando, o que vai acontecer? O meu padrão antigo de comportamento e pensamento ele vai voltar numa pressão muito mais forte do que antes. E eu vou voltar para aquele padrão antigo de comportamento. Por isso que a mentalidade ela deve ser algo trabalhado diariamente, para que a gente consiga mudar a forma como a gente se enxerga, logo a gente vai mudar os nossos comportamentos, as nossas ações e os nossos resultados. Sem mudar a nossa mentalidade, a forma como a gente se enxerga, sem trocar o drive das nossas crenças, a gente não consegue novos resultados. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Stephanie Nunes, sou harmonizadora de mulheres que deixam a sua marca e mentora de especialistas na área da beleza. Meu trabalho é mudar a sua mentalidade técnica para uma mentalidade empreendedora. Até hoje, você conseguiu e se empenhou muito para ser uma excelente especialista, mas no seu negócio você não consegue obter resultados. E esse é o meu trabalho. Eu mudo a sua mentalidade, te ensino ferramentas, processos, te ensino a enxergar o seu negócio não somente como um consultório de atendimento, mas como um negócio, como uma empresa. Mas vamos voltar, porque o assunto aqui hoje é sobre mentalidade. Afinal, a gente está no nosso Glow Up. Eu trouxe o iPad para que eu anotei todas as informações aqui para que eu não perca nada e não deixe de falar nada para vocês. Então pegue um caderninho para anotar todos os insights, todas as informações, porque mentalidade é o que mudou a minha vida e é o que vai mudar a sua também. O que é crença? Crença é tudo aquilo que você acredita como verdade. Então, antigamente, a nossa mãe pegava e falava assim, olha, não fica com o pé no chão, porque você vai ficar doente. Toma sorvete depois, toma água depois de tomar o sorvete. Hoje, automaticamente, você repete essas verdades. Se você acreditou, porque aquilo foi enraizado, foi repetido e virou uma crença, algo que você acredita como verdade absoluta. E a gente reproduz essas crenças. Então, vou dar mais alguns exemplos. Comer bolo quente dá dor de barriga. Precisamos tomar água quente, água morna, água em temperatura ambiente depois de tomar sorvete, depois de ter tomado chuva, tem que chegar em casa, tomar banho quente, colocar uma roupa quentinha. Não é mesmo? Você já ouviu alguma dessas falas? A minha mãe adorava falar que depois do sorvete eu precisava tomar água em temperatura ambiente, porque senão eu ia ficar com dor de garganta. Exemplo. Eu vou trazer uma história para vocês que vai fazer total sentido e a gente vai começar a entrar mais a fundo na realidade. Uma vez, tinha a mãe e a filha cozinhando um peru de Natal. E a mãe pegou uma travessa muito pequenininha e o peru não cabia nela, ele ficava apertado com as perninhas para fora. Então a filha perguntou para a mãe, mãe, por que a senhora usa uma travessa tão pequena? O peru fica para fora, é apertada. Aí a mãe dela falou, eu não sei, minha filha, a sua avó fazia dessa forma e eu continuo fazendo. Pergunte para sua avó. Então a menina e a mãe foram lá e perguntaram para a avó. Ó, por que a senhora usava uma travessa tão pequena para assar o peru de Natal? Aí a avó falou, não sei, minha filha, a sua bisa fazia dessa forma. Vamos perguntar para ela. A bisa era viva ainda e perguntaram para a bisa, Bisa, por que a senhora usa uma travessa tão
pequena para assar o peru de Natal. E a Bisa falou: minha filha, naquela época, a única coisa que eu podia pagar era por essa travessa. Era a única que eu tinha em casa. Então, era por isso que eu usava essa travessa. Então, muitas vezes, a gente tem comportamentos, ações, hábitos e atitudes que a gente não sabe o porquê a gente tem, mas foram hábitos que a gente pegou dos nossos pais, dos nossos avós, que a gente reproduz como uma verdade, sem mesmo questionar o porquê a gente faz aquilo. Então, quando a gente não muda a nossa mente, a gente tem hábitos hoje que são hábitos dos nossos pais ou dos nossos avós que prejudicam a gente hoje. A gente tem outra possibilidade de fazer, mas não fazemos porque isso é uma verdade enraizada dentro de nós. E isso nos prejudica. Quando a gente trabalha a mentalidade, a gente começa a trabalhar todas as crenças, mudar esses drives e a partir disso a gente consegue ter novos resultados. As crenças, elas podem ser tanto grandes quanto pequenas. E elas têm o poder de te influenciar e até mesmo te paralisar. Te paralisa na vida, nos negócios, na forma como você lida com as outras pessoas, nas suas opiniões, na forma como você vê o mundo. As crenças, elas estão inseridas no nosso subconsciente e de forma automática elas são ativadas. Então, se eu acredito que eu sou uma pessoa que eu não termino nada que eu começo, meu subconsciente vai fazer com que aquilo se traduza na experiência física. Então, eu vou começar um livro e durante esse livro eu vou começar a inventar histórias para mim, eu vou começar a ter interesse por outras coisas e vou deixar aquele livro em aberto, aquele não finalizado. Para que a forma como eu enxergo seja traduzida na realidade. Então, eu acredito que eu não termino nada que eu começo, logo, eu não posso terminar esse livro. O consciente funciona dessa forma e a gente vai aprofundar isso de uma forma mais didática e mais clara nos próximos vídeos. Esse é o primeiro vídeo, eu quero dar um apanhado geral para vocês entenderem. E no final desse vídeo eu vou passar uma ferramenta muito interessante para que vocês consigam trabalhar os desafios que vocês estão tendo hoje. Então fique até o final. Então, basicamente, o que a gente pensa? Entende? Eu sou assim, eu sempre fui assim, então eu preciso continuar assim. Mas não, a gente não precisa continuar sendo assim, a gente pode mudar. Tem muitas pessoas que falam, essa é a minha personalidade, eu sou grossa, eu sou reativa, eu sou tímida demais, eu sempre fui assim, é da minha personalidade. Então, a gente consegue mudar esses padrões de comportamento através da nossa mentalidade. A gente começa a programar uma nova forma de pensar, uma nova forma de fazer. Só que uma coisa que antes era super natural de acontecer, você não precisava pensar, não precisava ficar vigiando a sua forma de pensar, a sua forma de fazer. Agora vai te dar muito mais trabalho, porque vai tirar você da zona de conforto. Você vai ter que, comecei um livro, eu preciso terminar esse livro mesmo que eu não queira mais. Para que eu mostre para minha mente que agora eu sou a pessoa que eu termino as coisas que eu começo. Eu comecei a criar um post pro Instagram. Eu vou terminar esse post e vou postar ele. Para eu mostrar para minha mente que eu termino tudo. Mas tem uma outra história que ela é muito interessante e dá para trabalhar ela aqui dentro, que é a história do cachorro. Tava no prego. Teve um cara que ele foi comer na praça um hot dog. Quando ele chegou nesse trailer, ele ouviu um cachorro chorando muito. E ele perguntou pro dono do trailer, por que esse cachorro chora tanto? E o cara falou, porque ele está sentado num prego. Aí o cara que foi comprar o cachorro quente falou assim, oxe, e por que ele não levanta? Por que ele não sai daí, já que está machucando ele? O dono do cachorro quente falou assim, ele não saiu ainda porque não está doendo bastante. Às vezes, você está numa situação de vida que te incomoda, às vezes você está passando por uma situação que você não aguenta mais, essa situação ela se repete. Só que no lugar de você se trabalhar, se melhorar, sair dessa situação, mudar,
e fazer diferente para que essa situação não volte a acontecer, você continua repetindo os mesmos comportamentos e voltando sempre para essa situação. Porque no lugar de você se trabalhar, você começa a inventar histórias para você de eu sempre fui assim, esse é o meu jeito, eu só atraio esse tipo de pessoa. E a gente inventa de historinhas de, depois eu faço, da próxima vez eu mudo. Eu vou melhorar no futuro. Depois eu vejo em outro momento. E a gente sempre deixa para depois os hábitos que a gente deveria estar implementando agora. Porque antes mesmo de você ter o resultado, você precisa se tornar a pessoa que atinge aqueles resultados. E não é o contrário. Eu vou esperar me tornar essa pessoa, então eu começo a fazer o que essa pessoa faz. Não, é ao contrário. Eu começo a fazer o que essa pessoa faz, então eu me torno essa pessoa. Hoje é o nosso primeiro vídeo sobre o Glow Up Mindset Class. Não vai ser o meu melhor vídeo. Pelo contrário, esse vai ser o meu pior vídeo, porque é o primeiro vídeo sobre o assunto que eu trago para vocês. Então hoje eu tenho um monte de conhecimento que eu estou tentando entregar em apenas um vídeo. Com certeza não vai ser da melhor forma, com a melhor didática, na melhor linha do tempo, que todo mundo vai entender. Com certeza não. Mas esse é o primeiro vídeo e agora eu vou me trabalhar e da próxima vez vai vir um vídeo melhor, que vai vir um vídeo melhor e melhor. E eu vou me tornando a pessoa que produz um vídeo tão bom que muitas pessoas vão entender, vão querer acompanhar, vão compartilhar, vão aprender, vão se formar e terão o glow up delas. Mas para que eu chegue nessa fase, eu preciso ir fazendo, me trabalhando, descobrindo. Antes de chegar aqui para gravar esse vídeo, a gente estava com um problema no áudio e a gente precisou testar algumas vezes até que ficasse aceitável, mas ainda não é o melhor áudio que a gente pode ter. E a gente vai ir trabalhando. Mas quais seriam as historinhas que eu poderia estar contando para mim? O vídeo não vai ficar bom, as pessoas não vão conseguir entender. Mas a didática não é a melhor, é um conteúdo muito difícil de entender, um conteúdo muito denso. Eu vou deixar para depois. Eu vou escrever outro roteiro. O áudio não funcionou. Não quero mais. Por quê? Porque assim a gente volta para nossa zona de conforto, a gente nivela aquilo que a gente acredita que é com aquilo que a gente está fazendo, e a gente é coerente, só que a gente também nunca evolui. E aí a gente sempre se torna esse cachorro que fica chorando, gritando, uivando, mas nunca sai do lugar para parar de sofrer. A gente também tem uma tendência grande de tirar a responsabilidade de nós e transferir essa responsabilidade para o outro. E é por isso também que não conseguimos fazer tudo aquilo que a gente fala que vai fazer. Não, eu falo, vou gravar um vídeo para o YouTube. Mas o que a minha amiga vai achar? Bom, ela vai falar, blogueirinha. Mas vou ter haters, eles vão comentar coisas ruins da minha voz, da minha aparência, disso, daquilo. Mas eu não tenho o melhor celular. Aquela moça que eu acompanho e ela teve sucesso é porque ela tem o melhor celular. Eu não tenho microfone bom. E a gente começa a transferir o nosso resultado à mercê das outras pessoas. Então, para o outro é mais fácil porque ele tem o celular. Eu não vou fazer porque fulano vai falar tal coisa. E aí a gente se paralisa, a gente não avança porque a gente sempre fica colocando todos os nossos sonhos, todas as nossas ações e todo o poder da nossa vida na mão das outras pessoas. E isso é mentalidade. É a forma como a gente entende as coisas, é a forma como a gente vê o mundo. Isso pode ser mudado. A gente tende a dar desculpas de eu não sei, eu não consigo, eu tentei, mas não deu certo, e aí a gente tem uma vez só. Gente, eu não me tiro desse quadro, porque eu trabalho mentalidade há 2 anos, todos os dias, e eu ainda tenho os mesmos comportamentos. Eu ainda procrastino, eu ainda me saboto, eu ainda tenho pensamentos
e me prejudicam, pensamentos negativos. E olha que eu estudo, eu tenho mentores, eu leio livros, eu tenho uma rotina da manhã voltada para a mentalidade e ainda eu me enquadro nesse grupo que vocês. Eu ainda não estou livre desse grupo, mas eu estou todos os dias me trabalhando para me tornar uma pessoa com uma mentalidade mais abundante, uma mentalidade que me leva para frente, não me paralisa, não me faz retroceder. Mas eu tenho 26 anos, quer dizer que pelo menos 24 anos da minha vida eu tinha um padrão de comportamento, um padrão de pensamento que foi se repetindo, se repetindo, se repetindo, e que está presente em maior quantidade dentro de mim. E que agora é um processo de eu me tornar a pessoa que eu preciso ter para atingir os resultados que eu quero. A gente sempre vai tentar justificar o porquê os nossos resultados estão daquele jeito. Então, às vezes, alguém vai te perguntar assim, como que tá na empresa? Você tá faturando bem? Tá cheio de cliente? Ah, você sabe como é, né? A gente tenta, mas as pessoas não têm dinheiro. Ah, a gente tá lá, mas as clientes sabem como o cliente é, né? Não, gente, a gente tem dinheiro. Tem alguma coisa acontecendo, algum problema que você não está conseguindo atingir o cliente certo. E aí você está atingindo aquele cliente que não tem dinheiro. Eu já tive experiências e amizades assim, na minha vida onde a pessoa não estava trabalhando, a pessoa tinha filhos, a pessoa não conseguia ter a própria casa e ainda assim fone. Não, as pessoas têm dinheiro. Você só não conseguiu despertar o desejo daquelas pessoas. Só que para justificar o nosso resultado, a gente inventa uma desculpa, uma justificativa, para que a gente se sinta melhor, que a gente não se sinta tão ruim com aquela situação. E a gente cria tanta desculpa que até mesmo quando a gente tem a melhor condição, a gente continua criando desculpas. E eu me encaixo nisso. Antes eu falava, eu não vou gravar porque o meu computador não funciona. Troquei de computador por um computador excelente. Ainda assim, dou desculpa. Agora, a desculpa é o microfone. Depois que arrumar o microfone, a desculpa vai ser a iluminação. Depois que arrumar a iluminação, a desculpa vai ser outra coisa. Então, independente se a gente tem ou não a melhor qualidade, o melhor cenário, a melhor condição do momento, a gente ainda vai arrumar uma desculpa. É o cabelo, é a sobrancelha, é a roupa, até o clima vai ser uma desculpa. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa enxergar um panorama geral. O primeiro passo é a gente saber aonde a gente quer chegar. O segundo passo é a gente saber quais são os desafios. O terceiro passo é a gente saber qual é a competência que a gente precisa adquirir, que a gente precisa trabalhar dentro da gente para que esse desafio ele fique menor. Depois que a gente descobriu essa competência que a gente precisa desenvolver, a gente vai para o quarto passo, que é descobrir a pessoa que é capaz de nos ensinar. Quem é referência nesse assunto? Quem ensina esse assunto? Quem eu posso aprender? Tem algum vídeo que eu consiga já começar? E o quinto passo é você fazer e trabalhar essa competência até que você se torne bom o suficiente nela. O sexto passo é fazer um mapeamento, um panorama de todas as competências atrelado àquele desafio que você tinha. E você se desenvolver nessas competências. Dessa forma, aquele desafio enorme que você tinha, ele vai cada vez mais diminuindo. Porque agora você tem domínio do que você está fazendo. Para gravar um vídeo no YouTube, não é simplesmente sentar e gravar. Existe um desafio. Só que aí a gente precisa entrar nos fatos. Qual é o meu cenário de vida? O que eu quero da minha vida? Se hoje dinheiro não fosse uma limitação e a minha cidade, o estado onde eu moro não fosse uma limitação, se eu tivesse liberdade
de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira, o que eu queria da minha vida? O que eu iria fazer da minha vida? Ah, tá, isso. Hoje eu sou mentora e eu quero ser mentora. Hoje eu sou harmonizadora de mulheres e eu quero continuar harmonizando. Só que os meus objetivos hoje, eles são maiores, eles são mais altos. Eu quero uma holding, eu quero ter um poder de influência maior, eu quero aumentar os níveis, o nível ali da minha base de clientes. Eu quero começar a fazer vendas internacionais agora que eu moro na Europa. Então, eu tenho de vida, porque eu não posso recortar o meu cenário de vida. Eu preciso pegar ali o meu cenário de vida, tanto que eu quero profissional, quanto o que eu quero para minha vida pessoal, para minha vida familiar. Eu faço esse cenário de vida, e agora eu sei o que eu quero, e agora eu vou descobrir qual é o meu desafio. Hoje o meu desafio é a atração de pessoas, vamos supor. Então, se o meu desafio é a atração de pessoas, quais são as habilidades que eu preciso ter para que eu consiga atrair as pessoas com mais facilidade? Oratória, persuasão, influência. Eu preciso de a timidez, se eu tiver. Eu preciso trabalhar a minha autoconfiança, porque por mais que seja uma câmera, um microfone e só eu no ambiente, eu ainda preciso ter uma postura de confiança para passar conhecimento para você. Eu preciso me sentir confiante o suficiente para sentar aqui e conversar com uma câmera. Então, eu tenho que trabalhar essas habilidades. Aí eu escolho primeiro a habilidade de oratória. Depois eu vou escolher a habilidade de educação para adultos. Porque não é só eu chegar aqui e falar. Eu preciso construir uma linha de raciocínio para que você aprenda. Então, olha só. Eu sei o que eu quero, eu tenho clareza de onde eu quero chegar. Depois eu vi qual era a minha maior dificuldade. Descobri quais as competências que eu preciso desenvolver. Agora eu vou procurar quem pode me ajudar a desenvolver essa competência. Descobri, agora eu vou seguir o que essa pessoa fala. Eu vou num processo. Entrei no processo e vou todos os dias trabalhando esse processo para que quando eu chego aqui eu tenha o meu resultado. Mas eu não vou trabalhar uma competência, eu vou trabalhar todas essas competências que envolvem esse desafio. E vai chegar o momento de sentar e gravar um vídeo, vai se tornar tão fácil que eu vou impactar a outra pessoa que está me assistindo de uma forma muito mais profunda e rápida. A ponto de eu falar algo e a pessoa pegar para a vida dela. A pessoa seguir. E isso acontece com os influencers. Então, se a Virgínia colocar que ela está fazendo tal coisa, o que vai acontecer? Seguidores que estão influenciados pela Virgínia vai querer fazer essa mesma coisa. Mas ela teve que se trabalhar antes. Ela não simplesmente pegou o celular e começou a falar. Ela primeiro precisou saber o que ela queria da vida dela e aonde ela queria chegar. Depois, ela descobriu qual eram os desafios dela. Qual era o maior desafio naquele momento. Descobriu quais habilidades que envolvia esse desafio. Descobriu quem poderia ajudar ela e trabalhou essa competência. Essa é a técnica que eu deixo para vocês. Um beijo e até a nossa próxima Mindset Class, o nosso Glow Up de mentalidade, que acontece toda segunda-feira aqui no meu canal do YouTube. Beijo!